Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje o negócio é especial, você sabe. Hoje a gente vai falar sobre o filme O Mundo Depois de Nós. E é um filme que tá dando o que falar. Tem um monte de gente falando groselha sobre esse filme aí. Tem gente que faz vídeo de 1 hora, não fala nada, não explica nada, não traz nada interessante. Eu vou descortinar o negócio aqui para você. Já nesse início é importantíssimo você dar o like, você compartilhar, você colocar um comentário, coloca um oi, um boa tarde, que quando você dá o like e comenta, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas. É fundamental você fazer isso agora e chamar todo mundo para participar aqui, porque hoje o negócio vai ser especialíssimo. Aproveita e dá uma olhada aí, ver se a sua inscrição está ativa. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever, ok? Nós estamos falando sobre o filme Leave the World Behind, Deixe o Mundo para Trás, ou como está em português, O Mundo Depois de Nós. Esse filme, ele tem trazido aí uma série de pimentinhas, ele tem trazido uma quantidade enorme de assuntos que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, tem tudo a ver com o que eu falo nos meus livros, principalmente 90 Segundos para o Apocalipse, Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. Os links estão aqui embaixo se você quiser adquirir os meus livros, caso você não os tenha adquirido ainda. E esse filme, então, ele pode estar funcionando como um prenúncio daquilo que está por vir, tá? Aí você fala, Daniel, que bobeira isso, um filme atuar como um prenúncio do que está por vir. É aí que está o diferencial do meu trabalho. Porque aqui eu vou mostrar para vocês um filme que a própria Netflix fez algum tempo atrás, nós já comentamos sobre ele, que ele simplesmente previu coisas que aconteceriam 6 meses depois com uma precisão impossível de acontecer por probabilidades matemáticas, ok? Então hoje aqui, pessoal, nós vamos descortinar, nós vamos rasgar aqui o véu da ignorância desse teatro que o mundo é. O mundo é um grande teatro e aqui você vai ver o que está por trás dessa cortina. É claro que daqui a pouco, lá na arca, aí eu vou trazer um negócio mais profundo, mais contundente ali para você. Vai ficar bem mais legal, tá bom? Muito provavelmente tem tanto conteúdo para a gente tratar hoje que não vai dar tempo de tratar tudo hoje. Mas não tem problema, a gente volta depois fazendo uma segunda parte aqui, tá? O filme O Mundo Depois de Nós, ou em inglês Leave the World Behind, é um filme de suspense psicológico apocalíptico americano lançado agora neste ano de 2023, produzido, escrito e dirigido por Sam Esmail, mas ele foi baseado num livro que veio antes, tá? Ele é baseado no romance de 2020 do Rumaan Alam. O filme tem assim um elenco bem interessante, Julia Roberts, o Ethan Hawke, Kevin Bacon, algumas grandes figuras aí que permearam, né, os filmes nos anos 80 e 90, né? Então um flashback daquela época, né, do Ethan Hawke, o Kevin Bacon novinho, Julia Roberts. E o filme tenta, durante a história do filme, a gente fica tentando entender o colapso gradual das comunicações, do telefone, da televisão, da internet e outras tecnologias usadas regularmente que apontam ali para um potencial distópico ali, meio fim do mundo, né? Esse filme, então, ele tem uma série de coisas estranhas. Ele, por exemplo, teve ali a participação da produtora da Michelle e o Barack Obama, que é a Higher Ground Production. Isso já é um pouco curioso, o que eles estão querendo com isso, por que eles têm uma produtora, mas eu vou já de cara entrar no assunto que precisa ser tratado. Seria esse filme um prenúncio do que está por vir nesse ano, já que o Fórum Econômico Mundial tem falado desde 2020 sobre o polígono cibernético, uma ofensiva cibernética que derrubaria toda a comunicação de internet no mundo. Isso seria o ensejo, o catalisador para o grande reset. O que é grande reset? É resetar. O que é resetar? Desligar e ligar de novo. Será que esse filme está mostrando esse plano de desligar tudo e ligar de novo? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer. Agora, a pergunta que você poderia fazer é, peraí, Daniel, não vem com essa história. Como é que um filme vai pronunciar o futuro? Como é que um filme vai alertar o futuro? Como é que um filme vai fazer isso? Ué, a Netflix acabou de fazer isso com o filme. Eu vou mostrar esse exemplo. A gente precisa fazer isso. Para você entender esse tipo de assunto, você tem que entender primeiro o que é programação preditiva. Está no meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. Exatamente no capítulo 4 aqui, ó. Programação preditiva, propaganda em tempos de crise. Um artigo que eu escrevi na Gazeta do Povo, que veio para o livro, um artigo de dia 11 de maio de 2021. Já tem um bom tempinho, tá? Agora,
Na programação preditiva, você tem um exemplo. Aqui nesse meu outro livro, eu dou um exemplo. Aí já vai estar no artigo que eu escrevi no dia 22 de fevereiro de 2023. Tudo aconteceu exatamente como no filme, onde a gente fala sobre o filme White Noise. Então, é impossível. Inclusive, tá? Se você quiser adquirir os livros, eu vou pedir para o meu amigo aí, nosso moderador, Dionei, que é da agência de marketing Virtu, que nos ajuda aqui. Dionei vai nos ajudar a colocar o link dos livros aí para você adquirir lá na livraria Daniel Lopes. Aproveitar para você receber esse conteúdo tão importante, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa para você. É impossível você tentar entender a força que esse filme tem, o Mundo Depois de Nós, se você não sabe o que é programação preditiva, se você não sabe o que aconteceu com o filme da Netflix White Noise, que previu fatos do futuro, perfeito? Vamos analisar o que esse filme anterior da Netflix fez? Como eu disse para vocês então, em maio de 2021 eu escrevi um artigo chamado Programação Preditiva, Propaganda em Tempo de Crise. Nele eu comentei sobre uma teoria de que certas produções cinematográficas elas antecipam acontecimentos futuros com o fim de adestrar as pessoas como elas deveriam agir e reagir diante desses eventos quando eles chegarem. Na ocasião desse primeiro texto lá de 2021, eu mostrei que a CIA possui um escritório de ligação com a indústria do entretenimento, que influencia o conteúdo de filmes e séries para que esses filmes e séries encaminhem a história do filme e as narrativas cinematográficas na linha exatamente daquilo que os Estados Unidos desejam que o mundo pense e na maneira que eles querem que o mundo se comporte. Hoje nós temos um novo acontecimento, dois, na verdade, que trazem de volta esse controverso tema. Isso porque lá no último dia 3 de fevereiro, os moradores de uma pacata cidade lá em Ohio viveram uma situação muito insólita quando um trem carregado de material químico ele descarrilou, liberando uma fumaça altamente prejudicial para o ser humano. Esse material transportado era o chamado cloreto de vinil, muito utilizado na confecção de embalagens plásticas. O problema é que quando essa substância inocente ela é queimada, ela se transforma no tal do fogênio. Fogênio é uma substância muito prejudicial, tanto que foi usada no primeiro grande conflito mundial como um equipamento bélico. Por isso, a cidade precisou ser completamente esvaziada às pressas, tá? Aí você fala, caramba, que situação, né? Dia 3 de fevereiro de 2023, esse trem tombou, liberou essa substância, tiveram que esvaziar a cidade. Você pode até dizer, caramba, parece até coisa de filme. Quem pensou assim acertou. Sabe por quê? Isso que aconteceu no dia 3 de fevereiro tinha sido filmado na mesma cidade, contando a mesma história, com o mesmo produto, com o mesmo trem, com a mesma situação. Meses antes, a Netflix divulgou um filme contando a história de um trem que passava nessa cidade, que ele tombava e liberava essa substância e eles tinham que esvaziar a cidade. Depois de alguns meses aconteceu a mesma coisa, na mesma cidade, com as mesmas pessoas. Digo com as mesmas pessoas porque os moradores dessa cidade trabalharam como figurantes nesse filme, tá? Então, o filme ele não apenas contou uma história idêntica ao que aconteceria depois, mas ele foi filmado exatamente na mesma cidade onde depois aconteceu o fato real. Alguns moradores que hoje estão fora das suas casas porque tiveram que sair de lá, inclusive participaram do filme como figurantes. Matematicamente, eu creio que uma chance de uma coincidência desse porte acontecer deve ser praticamente nula, né? O que abre margem para as mais insanas especulações. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que existe probabilidade matemática deles fazerem um filme na cidade contando a história de um trem que tomba e libera uma substância que tem que esvaziar a cidade? Depois isso acontecer na mesma cidade do mesmo jeito? Você acha que é possível isso ser uma mera coincidência ou isso foi proposital? Se você acha que é coincidência, coloca 1 aí. Se você acha que é proposital, coloca 2. Eu quero analisar como é que está a opinião de vocês aí, tá bom? Então, você pode perguntar, peraí, Daniel, que filme é esse que foi filmado num lugar contando a história desse trem e depois de alguns meses aconteceu a mesma coisa que o filme contou na história? O nome do filme se chama Ruído Branco, em inglês White Noise. Ele estreou no 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza, no dia 31 de agosto de 2022. Preste atenção então.
No dia 31 de agosto de 2022, eles fizeram o filme nessa cidade, com essa história do trem. No dia 3 de fevereiro de 2023, aconteceu a mesma coisa que o filme falou, tá? O filme foi lançado no Festival Internacional de Cinema de Veneza, dia 31 de agosto de 2022, chegou à Netflix no dia 25 de novembro de 2022. Então, de novembro até fevereiro, o que foi publicado na Netflix aconteceu. A pergunta que fica é, será que esse novo filme, O Mundo Depois de Nós, que foi lançado agora, nesse mês de dezembro, lá na Netflix, será que o que ele está falando lá também vai acontecer? Não sei se vai acontecer, mas isso já aconteceu com o filme White Noise. O que o filme falou aconteceu do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Isso deveria abrir o seu entendimento para a realidade daquilo que se chama programação preditiva, que é a indústria cinematográfica como um grande sistema de propaganda, mostrando antes as coisas, antes delas acontecerem, para que eles possam adestrar as pessoas como elas devem interpretar os fatos e reagir diante dos fatos, se comportar diante dos fatos, ou seja, um grande sistema de engenharia social. É uma teoria criada por um estudioso chamado Alan Watts, e isso está tudo no meu livro aqui, À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. No capítulo a gente trata especificamente sobre programação preditiva. Lembrando a vocês que nesse capítulo eu falo do Chase Brandon, que era o agente da CIA responsável por fazer a ligação entre a Agência Central de Inteligência e o Hollywood, o sistema de produção cinematográfica. Vários filmes foram influenciados pela CIA, como é o caso de Missão Impossível 3, 24 Horas, entre muitos outros filmes que eles fizeram com base num roteiro que a CIA passou para eles, tá bom? Então, o que é interessante é você perceber que no caso do White Noise, depois de 10 filmes, né, que ele escreveu e dirigiu, o diretor desse filme, que é o Noah Baumbach, ele não filmou uma história de sua autoria. O que é estranho, então, no filme White Noise? A gente está primeiro estudando White Noise para depois estudar O Mundo Depois de Nós. Foi a primeira vez que esse diretor desse filme White Noise 2022, ele não fez um filme com uma história original dele. Ele pegou a história de outra pessoa. Pegou a história de quem? Esse filme foi fruto de uma adaptação de um romance de mesmo nome de 1985, de um cara chamado Don DeLillo, classificado pelo crítico literário Harold Bloom, um dos maiores críticos literários da história, infelizmente já falecido, como um dos maiores romancistas americanos do seu tempo. Sempre muito crítico ao sistema que controla o mundo, o Don DeLillo ele defendia que a função de todo escritor é se opor ao sistema. Segundo ele, é importante escrever contra o poder, as empresas, o Estado e todo o sistema de consumo de entretenimento debilitante. Ele dizia que achava que os escritores, por natureza, deveriam se opor às coisas, se opor a qualquer coisa que tentem ser imposta para as pessoas. Você vê que o cara já tinha um estilo assim meio anti-cinema, né? Por aí você consegue imaginar a maneira como esse escritor pensa e o que nos ajuda um pouco aqui na nossa reflexão. Mas o que poucos sabem é que no caso do filme White Noise, esse escritor, que tem uma produção abundante, né? A produção dele começa em 1962 com um conto que tem um título muito sugestivo. Olha o nome do primeiro conto que esse cara escreveu daquele filme White Noise, Ruído Branco, que fala do trem que tombou. O nome da primeira história que ele escreveu é Take the A-Train, pegue o trem A. O escritor ele ganhou uma fama um tanto misteriosa de possuir poderes preditivos, ou seja, a capacidade de prever eventos futuros. Conclusão, não foi a primeira vez que a sua obra antecipou ocorrências futuras, o que aumenta ainda mais a estranheza disso que aconteceu lá em Ohio com esse trem aí e favorece as teorias mais mirabolantes e especulativas. Agora, não são apenas obscuros blogs aí da internet que apontam esse caráter preditivo da obra de Don DeLillo. Uma matéria, por exemplo, da famosa revista The New Yorker, de novembro de 2011, colocou o autor ali como um dos primeiros a reforçar a ideia de que no futuro o mundo seria atormentado por aqueles barbudos de turbante, tendo dito que ele dizia o seguinte: o clima do futuro será determinado não por escritores, mas por essa galera dos turbantes. Não apenas isso, ele teria, segundo a matéria, até mesmo previsto o que aconteceria no dia 11 do mês 9 de 2001, lá em Nova York, com relação àquelas duas torres. E para defender essa tese, Martin Amis, autor dessa matéria do New Yorker, citou o romance dele Players, de 1977, em que ele criou uma personagem, a Pammy Wynant, que trabalhava exatamente naqueles prédios lá de Nova York para uma empresa de gerenciamento de luto, que ela diz o seguinte: as torres não parecem permanentes, elas permanecem conceitos, não menos transitórios em todo o seu volume do que a distorção rotineira da luz. Ou seja,
tudo muito sinistro, tudo muito estranho. Agora, já numa matéria de 2016, publicada no site da famosa livraria norte-americana Barnes Noble, traz 4 ocasiões em que o Don DeLillo teria previsto o futuro. Curiosamente, o primeiro livro citado é exatamente O Ruído Branco, de 1985. Nele, o autor teria previsto o surgimento da internet e da cultura online. Tá? Nesse livro, o cara fez isso. Nessa obra também ele teria previsto uma maior conscientização da questão ambiental, algo que viria apenas depois. No livro Mal 2, por exemplo, de 1991, ele teria previsto a coletivização da vida cotidiana, porque ele imaginou o crowdsourcing e o crowdfunding. Tudo o cara previu nesses livros aí. Ou seja, o filme Ruído Branco, ele prevê o futuro, o autor dos livros de 1975 tinha essa forma de prever o futuro, o que o filme mostra em 2022 aconteceu exatamente em 2023. Então, para você que está pensando, Daniel, isso não existe, a Netflix fazer um filme e depois acontecer exatamente igual. Existe e eu estou te dando exemplo. Sem isso, não ia dar para começar. Isso aqui é o ponto principal desse início, tá? O que você achou dessa história que eu te apresentei aqui? Isso está nos meus 2 livros, A Beira do Abismo, Geopolítica Global e Fim do Mundo, 90 Segundos para o Apocalipse. Os links estão aqui embaixo e o Johnny vai botar aí para você se você quiser adquirir os meus livros, tá bom? Agora a gente pode ir para o filme O Mundo Depois de Nós, tá? O Mundo Depois de Nós, ele vai falar de um cenário em que a internet cai, a eletricidade cai e as pessoas ficam sem comunicação. Tem alguma conexão com o mundo real? Mas tem muitas. Eu já disse para vocês que em 2020, quando o mundo ainda estava tentando entender o que estava acontecendo com a crise sanitária, o Fórum Econômico Mundial criou um evento chamado Polígono Cibernético, ou Cyber Polygon, que está aqui esse conteúdo está nos primeiros capítulos do meu livro A Beira do Abismo. Nesse evento do Fórum Econômico Mundial, eles diziam, está chegando aí uma crise sanitária, porém está vindo uma crise muito pior, que é uma crise cibernética, quando ativistas digitais vão derrubar a internet no mundo, derrubar a eletricidade no mundo, e isso vai gerar um número de óbitos muito maior do que uma crise sanitária normal, porque as pessoas sem água, sem comida, sem serviços hospitalares, sem serviço de segurança, sem serviço de transporte, isso vai gerar um número de perdas de vidas muito grande. Então, o cara já estava alertando isso em 2020. Aí o que acontece? Hoje, nesse dia 15 de dezembro, nessa sexta-feira, a gente fica sabendo que o Metrobank, lá do Reino Unido, está fora do ar. O site desse enorme banco do Reino Unido está fora do ar, deixando milhares de clientes sem acesso às suas contas, os serviços online do banco e os aplicativos móveis não funcionam. Várias pessoas estão aí exortando os ouvintes a estarem preparados depois que o filme do Barack Obama, esse filme aí, O Mundo Depois de Nós, na Netflix, foi lançado falando sobre uma ofensiva cibernética, né? As pessoas estão dizendo aí, vai acontecer, só não sei quando vai. É melhor você fazer o que puder para estar pronto, vai ser pior do que imaginado. Ou seja, além disso, nós já temos ouvido falar aqui várias vezes sobre uma possibilidade de queda da internet no mundo inteiro no ano que vem, 2024. Devido a quê, Daniel? Devido a uma ofensiva cibernética? Não apenas. O Fórum Econômico Mundial tem falado sobre ofensiva cibernética, porém, os cientistas estão falando sobre uma atividade além do normal do Sol, que pode liberar uma massa coronal do Sol e isso gerar uma espécie de pulso eletromagnético e derrubar, por meio do magnetismo, a internet e a eletricidade no planeta Terra. Então, o sistema midiático, que é um grande sistema de adestramento e de controle social, está preparando a mente das pessoas para isso. Redes sociais, mídia e streaming, cinema, audiovisual, né, produção cinematográfica, filmes e séries, falando exatamente sobre isso. Vamos analisar o filme então. O filme, na verdade, você vê um estilo do diretor muito parecido com o estilo de Jordan Peele, que para mim é um dos diretores mais interessantes que existem hoje. Jordan Peele, ele dirigiu filmes como Corra, o filme Nós, o filme Não Olhe, que vai tratar de temas de clonagem, vai tratar de temas de controle mental, vai tratar de temas alienígenas, só que aí tem alguns detalhes. O filme Corra, eu que conheço um pouquinho de cinema, quando eu assisti, eu falei, esse filme é uma cópia do Quero Ser John Malkovich, do Charlie Kaufman. Eu olhei e falei, ele copiou o filme, é quase um negócio plagiado. Não só ele copia o filme, como tem várias referências ao Quero Ser John Malkovich no Corra, inclusive a mesma atriz que está no Quero Ser John Malkovich está no filme Corra também. Então assim, o Corra ganhou melhor roteiro de todos os tempos.
quem deveria ter vencido o melhor roteiro de todos os tempos é o filme original, que o cara meio que copiou. Mas tudo bem, diretor excelente, temas maravilhosos, tá? Então o filme, eu vou pinçar uma série de coisas curiosas que estão acontecendo no filme. O filme tem ali o Ethan Hawke, e o Ethan Hawke, ele é o pai dessa família, casado com a Julia Roberts, e ele tem um casal de filhos. O Ethan Hawke é o que da vida? Ele é um professor de língua inglesa e estudos de mídia. Olha que interessante isso. E aí eles vão passar uns dias numa casa ali, eles alugam uma casa no litoral ali, em Long Island, tá? E aí você pensa aí, peraí, colocamos uma pinça na geografia agora. Por quê? Se a gente está falando de Long Island, a gente já está falando de um lugar específico. Então, se lá no outro filme, O Ruído Branco, o filme foi gravado em Ohio, numa pequena cidade, da história do trem que tomba e libera essa substância química, e o negócio acontece na mesma cidade, a primeira pergunta que fica é, será que a primeira encrenca dessa natureza que vai acontecer vai ser ali entre Nova York e Long Island, que é onde se passa esse filme? É a primeira pergunta. Eu até aproveito para perguntar para você, você acha que pode acontecer um negócio dessa natureza lá em Long Island, em Nova York, já que foi assim que o negócio começou? Diz aí pra gente, tá? Então, o cara é professor de estudos de mídia. O que significa isso? Eles estão te dando uma dica. Você precisa estudar o que a mídia está falando. É claro que muitas pessoas falam assim, Daniel, eu vou estudar mídia para quê? Eu vou ler notícia para quê? Os caras contam só somebody love, eles ficam só querendo fazer a gente ficar com medo, fazer a gente ficar triste. Claro, eles fazem isso mesmo. Só que eu, como analista de mídia, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar o que a mídia está dizendo e entender qual plano que eles estão programando, que tipo de projeto eles estão implementando. Então você saber analisar a mídia, não se desesperando com o que você está vendo, mas interpretando, decodificando, desvendando o que eles estão dizendo, aí está o grande potencial, ok? E nós vamos fazer isso tudo lá na Arca daqui a pouco. Por isso que é urgente você estar na Arca. Vou pedir para o Dionê colocar aí para a gente aí os links da Arca. A Arca é o nosso sistema de assinatura, tipo a Netflix dos meus conteúdos, onde a gente consegue mergulhar profundo nos conteúdos lá, sem as limitações de conteúdo que você sabe que a gente tem aqui. Então, daqui a pouco a gente vai lá para a Arca para poder rasgar esse verbo aí, a gente vai mergulhar profundo nessa doideira, tá bom? Então, vamos lá. O Ethan Hawke, ele é um professor de estudos de mídia. Eles alugam essa casa, só que de repente eles estão na praia, aí vem um navio petroleiro e desgovernado, ele vai pela areia lá e tal. O nome desse navio é White Lion, né? Um leão branco, tem a ver com uma série de questões espirituais também. Mas aí o que acontece? Eles voltam para essa casa maravilhosa que eles alugaram, só que aí na parte da noite chega um homem com a sua filha, né? Um cara muito bem vestido, né? Muito refinado. E aí o que aconteceu? Esse cara bem vestido, ele é o dono da casa. E aí ele tá indo para lá porque ele falou, não tô conseguindo voltar para casa, as estradas estão meio confusas, hein? O GPS não tá funcionando. Será que a gente poderia dormir aqui na minha casa? Aí começa aquela situação. A filha desse homem, desse dono da casa, quando ela descobre que o Ethan Hawke é professor de estudos de mídia, ela diz assim, você sabe que até hoje eu não sei o que os professores de estudo de mídia fazem? Ou seja, ela está dizendo, o filme está dizendo para nós que os analistas de mídia não sabem analisar mídia. Você vê que o Ethan Hawke no filme, ele é um analista de mídia que não soube perceber o plano que a mídia estava apresentando. Já o Kevin Bacon é um cara meio cowboy, assim, ele tem aquele conhecimento sobrevivencialista, ele já estava ligado em tudo, apesar dele não ser um analista de mídia, ele sabia que na cidade de San Diego já tinham acontecido algumas coisas estranhas, ele já estava lendo notícias que falavam sobre uma queda de internet, ele já tinha lido o jornal, sabia do que estava rolando, então o cowboy, que não é profissional de estudo de mídia, estava melhor informado do que o professor de estudo de mídia, mostrando o quê? Mostrando a contradição hoje. Por isso que a gente fala de jornalismo cidadão, eu falei muito sobre isso ontem com vocês, lá no nosso vídeo aberto aqui no YouTube, a gente foi falando sobre como o Spaces e o X, agora com Elon Musk, está trazendo toda uma revolução nessa ideia do fluxo de informação e do jornalismo. Jornalismo cidadão, jornalismo praticado por pessoas que não são jornalistas profissionais, que não têm esse viés midiático como a mídia tradicional tem, ok? Agora, uma coisa que ninguém sabe analisar, e aqui eu vou dar uma pincelada para vocês, o que ninguém sabe analisar aqui é a simbologia numérica.
Esse pessoal que gosta de mandar recadinhos em filme, eles usam muito a numerologia pitagórica e a numerologia cabalística. Então, a atenção aos números que recebem destaque nos filmes é fundamental. A filha desse dono da casa, ela tem um número 96 gigante tatuado no seu braço. O que esse número significa? Você acha que foi por acaso que eles colocaram esse número? Deixa eu dar um exemplo para vocês aí, tá? Você já ouviu falar num filme Um Parto de Viagem? Parto de Viagem é um filme muito interessante, é uma meio comédia, meio aventura, que em inglês o título é Due Date. Esse filme, ele foi lançado em 2010 com a direção do Todd Phillips. É uma comédia ali, tipo um road movie, sendo estrelado por Robert Downey Jr. e o Zach Galifianakis. E o enredo é sobre a história do Peter Hyman, que é o pai de primeira viagem, cuja esposa está há 5 dias de dar à luz e ele está tentando chegar em casa a tempo para ver o nascimento da sua filha, mas ele está ali numa maior dificuldade, porque ele não consegue chegar em casa, ele perdeu o voo, teve que pegar uma carona, e ele encontra um cara doidão, que é o Zach Galifianakis, que tem um cachorrinho. Então, o Robert Downey Jr. ele quer chegar em casa, mas não consegue. E quem ajuda ele a chegar em casa é um cara louco que tem um cachorro. O que significa um cara louco que tem um cachorro? Significa a carta número 22 do tarô, tá? Se você olha a carta número 22 do tarô, é a carta que é a carta do louco e é a carta do caminho, tá? O que significa a carta do caminho? Significa que o louco, ele pode até ser louco, mas ele conhece o caminho, tá? E como é que é a carta do tarô do número 22, a carta do louco? É a imagem de um cara que tem ali um cachorro e o cachorro rasgando a sua calça, tá? Então é um doido andando com um cachorro, que ele é doido, mas ele conhece o caminho. Ou seja, o filme Parto de Viagem, Due Date em inglês, ele é um filme totalmente construído dentro de um arquétipo do tarô. Quando você entende esses arquétipos do tarô, você está completamente preparado para entender todos os recados que os filmes estão trazendo para nós, ok? Então, quando a gente consegue interpretar isso, a gente consegue ter uma ideia importante do que os filmes estão querendo passar, tá? Se a gente geralmente pega o número 96, a tendência natural é você somar 9 com 6. E se você somar 9 com 6, você vai chegar ao número 15, tá? Número 15 no tarô é o quê? Número 15 no tarô é exatamente o diabo, tá certo? Número 15 no tarô é o diabo. Aí você fala assim, será que essa menina está fazendo o papel do diabo? Em certo sentido ela tá, né? Porque o que a Bíblia diz sobre o diabo, ele é o adversário, é aquele que joga contra. Você vai ver que enquanto a filha do casal, ela ama a série Friends, ou seja, ela quer a amizade, ela diz que a solução é a amizade, ela é a pessoa mais jovem ali, ela tem 13 anos, o número 13 também é muito importante nesse sentido, ela tem 13 anos e ela é apaixonada pela série Friends, e ela tem uma obsessão por essa série. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que a amizade é a solução. Enquanto a outra menina, que tem o número 96, ela diz, a gente não pode querer ajudar os outros, não podemos ajudar o próximo, se a gente ficar ajudando essa família aí, a gente vai se atrapalhar. Vamos abandonar essa família e vamos esquecer essa família. Ou seja, a menina de 13 anos, ela é do Friends, ela representa o modelo da amizade. A outra menina, lá do número 96, ela já representa a divisão, olhar o outro como adversário. Enquanto uma olha o próximo como amigo, que isso seria a solução para resolver todos os problemas do mundo, a outra olha o próximo como inimigo, como adversário. Será que tem a ver? Não sei, mas esse pessoal de Hollywood manja muito de numerologia, manjam muito de cabala, é bom sempre a gente ficar bem de olhos abertos com relação a isso, tá? Agora, qual é o significado do número 96? O número 96, ele tem uma variação muito grande dentro das interpretações, tá? O número 96, ele é uma espécie de, para alguns setores místicos, uma comunicação dos anjos que as pessoas buscam
para ficar assim longe das paixões, vencer as paixões do mundo, se libertar dessas prisões desse mundo material e por aí vai. Então, quando você pensa, né, nesse número 96 como dois números separados, você tem que entender que o 9 ele tem um significado próprio. O 9 tem um significado do egoísmo. Por que o egoísmo? Porque todos os múltiplos de 9, se você somar, vai dar 9. 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, 9 vezes 3, 36, 6 mais 3 dá 9. Qualquer número que você somar por 9, ele vai ser ali um símbolo de egoísmo, que ele sempre volta para ele mesmo, ok? Então, o número 9, ele tem essa ideia do egoísmo. O número 6 muitas vezes ele representa o próprio homem, porque na Bíblia o homem foi criado no sexto dia, tá? Então, quando a gente pensa no número 6, o número 6, dentro dessa visão mística, ele diz que a vida ela tem uma série de aventuras e que a gente não deve deixar que outras pessoas nos façam viver uma vida normal e entediante. Ou seja, se o número 9 é o do egoísmo, o número 6 diz: não queira dar ordem sobre a minha vida, deixa que eu vivo minha vida do meu jeito. É exatamente o que essa personagem da filha do dono da casa está representando com essa tatuagem número 96 gigante no seu braço. Se você soma então o número 9, a simbologia mística do 9 com a simbologia mística do 6, você vai ver que o número 96 diz que você precisa amar a si mesmo antes de decidir amar as outras pessoas, ou seja, um amor próprio. Enquanto a menina tem a amizade, a outra menina do Friends, essa aí tem um amor próprio, ela quer se proteger, ela não quer proteger o outro. Ela quer se salvar, ela não quer salvar o outro. Ao contrário do que a Bíblia diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a vida por Cristo, esse sim há de salvá-la, tá? Então, as pessoas acham assim que é tudo por acaso. Não, tudo por acaso de jeito nenhum, tá? Então, o 96, ele está em relação com essa ideia de voltar-se para si mesmo também, tá certo? Então, tem um significado espiritual muito forte também, né? Significa que você é o momento de você dar atenção a si mesmo, é o momento de você você pensar primeiro em si mesmo. Tem um aspecto bíblico nisso também, porque a Bíblia diz: amar o próximo como a si mesmo. Primeiro você tem que amar a si mesmo para depois amar o próximo. Primeiro você tem que ajudar a si mesmo para depois ajudar o próximo. Em certo sentido, essa menina que tem o número 96, ela está certa. Você não pode querer ajudar todo mundo e não se ajudar. Você tem que se ajudar também, se amar primeiro, e depois, você estando pronto e pleno, você consegue ajudar o próximo, tá certo? Então, em vez da gente ficar assim, essa menina simboliza isso, eu quero mostrar para vocês os detalhes. Além disso, 96 significa o quê? Lembre-se que o filme ele trata de uma queda da internet, muito provavelmente provocada por uma ofensiva cibernética. Em 1996, aconteceu uma enorme ofensiva cibernética também, no ano de 1996. Esse foi um ano em que várias situações de ofensivas cibernéticas aconteceram, né? Se você pensa aí, os 10 ativistas digitais mais famosos de todos os tempos, você tem o Kevin Mitnick, que fez uma ofensiva dessa em 81, você tem grupos que são grupos anônimos que fizeram várias coisas em 2003, você tem o Adrian Lamo, que fez em 2001, você tem o Albert Gonzalez, né, que fez aí também uma ofensiva no ano de 2005, você tem o Matthew Bevan e o Richard Price. Nesse caso, aconteceu exatamente em 1996 uma grande ofensiva cibernética. Pode ser que esse 96 no braço da menina também se remeta a isso, tá? O que aconteceu nessa época? O Matthew Bevan e o Richard Price, eles são ativistas digitais britânicos que conseguiram acessar diversas redes bélicas em 96. Tem tudo a ver com o filme. O filme muito provavelmente vai falar de uma ofensiva cibernética que derruba os sistemas de defesa eletrônicos dos Estados Unidos. Eles, inclusive, conseguiram assumir o controle lá no Reino Unido da base da Força Aérea de Griffiths, da Agência do Sistema de Informação de Defesa e do Instituto de Pesquisas Atômicas coreano. A ideia dos coreanos do norte tem tudo a ver com o filme também. O Bevan e o Price
foram acusados de quase dar início a um terceiro grande conflito mundial quando eles despejaram pesquisas do Instituto de Pesquisa Atômica coreano em sistemas militares dos Estados Unidos. E o Bevan alega que ele queria provar uma teoria mirabolante de que dos OVNIs, e segundo a BBC, o seu caso lembra de Gary McKinnon. Eles acabaram demonstrando o quê? O que esses dois ativistas digitais mostraram em 96? Mostraram que até as redes de defesa dos sistemas de defesa dos países mais poderosos do mundo são vulneráveis. Ou seja, 96 também pode se remeter a 1996, quando aconteceu das maiores ofensivas cibernéticas da história relacionada a essa questão bélica aí, ok? Queridos, é muita informação. Não vai dar tempo da gente falar tudo isso hoje. Eu vou trazer uma série de estudos aqui para você. Isso hoje aqui foi só um aperitivo. É só para você sentir o gostinho. Agora, para mergulhar mais profundo nisso aí, a gente vai lá para a Arca Agora. Lá na Arca Agora eu vou rasgar o véu, vou rasgar o verbo. Então, se você quiser vir participar conosco na Arca, clica aí no link. O Dionei vai colocar para a gente aí o link para você se inscrever na Arca. A minha sugestão é você fazer a inscrição anual. Quando você faz a inscrição anual, você tem acesso a um desconto de R$120. Você vai ter acesso total, acesso liberado a todo o conteúdo que está na Arca. Que tipo de conteúdo, você poderia perguntar? Além dessas aulas diárias que eu dou de segunda a sexta, você vai ter 5 cursos exclusivos adicionais de bônus. Primeiro, Donald Trump, Cristão Anticristo, Os Controladores do Mundo, Desconstruindo o Manifesto Comunista, A Jornada do Leitor, Como se tornar um leitor estratégico e um curso só sobre equipamentos bélicos tectônicos e controle mental. Indispensável, tá? Link aqui embaixo, vamos lá para a Arca Agora. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que é bom. Tem uma tonelada de conteúdo aqui imperdível. O que você achou? Coloque o seu comentário aí embaixo. Um abraço, Deus abençoe vocês. Valeu!